de norte a sul. O estado de São Paulo surpreende pela variedade de seu horizonte e pela força de suas águas. Na beleza de suas paisagens, a passagem da água prova que promove avanço por onde passa, indistintamente. Em cada região, os desafios de sua gestão carregam particularidades. Mas sua importância é igual em todos os lugares. Pelo desenvolvimento humano, industrial, do agro e do turismo. O estado de São Paulo tem a água como importante ferramenta e conta com a união do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas para a gestão dela. Como uma só voz, membros da sociedade civil, usuários e de governos, reunidos por 21 comitês de bacias de todas as localidades, têm estudado, debatido e promovido investimentos que a água precisa. Dialogando com governos e estimulando a sociedade para uma gestão cada vez mais participativa, o Fórum Paulista garante representatividade em cada quilômetro quadrado do estado. São Paulo cuida de sua água. São Paulo tem desafios. São Paulo tem voz. São Paulo tem e pode contar com o Fórum Paulista. A gente tem o dever de preservar os recursos hídricos e tem orgulho de mostrar os bons resultados. Veja agora algumas ações que fazem do nosso estado um exemplo de gestão hídrica. A Paraíba faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e já está sendo beneficiada com as suas águas. Foi o primeiro estado a aderir ao Progestão. A Paraíba tem uma das maiores redes de monitoramento climático do país. Isso ajuda na gestão hídrica e na preservação do meio ambiente. O projeto de segurança hídrica da Paraíba, em parceria com o Banco Mundial, aumenta a confiabilidade dos serviços hídricos no Cariri e Curimataú e melhora o abastecimento e esgotamento sanitário em João Pessoa e região. O canal Acauã-Araçagi vai beneficiar milhares de pessoas com água. O programa de construção de adutoras já atende todas as regiões do estado, com destaque para o Sistema Adutor Transparaíba. Outro programa é o de construção e recuperação de barragens, que está presente em todas as regiões do estado. A Paraíba é o único estado da federação a ter esse programa permanente. Um trabalho feito a muitas mãos e que avança a cada dia. Paraíba, passos firmes rumo à segurança hídrica. Governo do Estado. Chegue mais, Potiguar. Se acomode para a história que eu vou contar. A história de um Rio Grande, que começou no Marco Zero, em Touros, com a chegada das caravelas portuguesas. Mas aqui já habitava um povo cujo sangue corre em nossas veias e nos deu o nosso nome, Potiguares. Ao sul do litoral da capitania do Rio Grande, foi construída uma fortaleza para proteger nossos territórios. O Forte dos Reis Magos surgiu ao redor da capital, Natal. O RN é rico e belo de norte a sul. Do litoral aos interiores, temos paisagens deslumbrantes de praias buscadas mundialmente e serras com escrituras rupestres narrando uma história ainda mais antiga. Ao longo dos anos, o RN conquistou espaço internacionalmente e se consagrou como o maior produtor de energia eólica da América Latina, além de ser o maior produtor de sal do Brasil. Esse é o resultado do trabalho do nosso povo. Nossas manifestações culturais são profundas e conhecidas por meio da música, da dança, das artes. Do Boi Calemba ao nosso São João, que colore as ruas até chegar nos festivais que animam multidões. A crença dos potiguares, eternizada na maior estátua religiosa do mundo, o Santuário de Santa Rita de Cássia, ou nos santos e mártires de Cunhaú e Uruaçu, além de tantas manifestações de fé que cabem nesse povo. Nossos sabores carregam nossas tradições.
como bons potiguares, somos comedores de camarão. Mas também tem ginga com tapioca, passando pela carne de sol com queijo coalho e o nosso feijãozinho verde. Claro, feito com carinho e amor pelo nosso povo, o povo potiguar, a melhor parte desse estado. Rio Grande do Norte, 522 anos de história, desenvolvimento e tradição. A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Como o pássaro que aprendeu a voar, o IDEMA foi tocado a assumir a política do meio ambiente do Rio Grande do Norte, ganhando raízes e solo fértil na sustentabilidade. Na linha histórica do órgão cabe uma imensidão de memórias e conquistas. Quando os processos do caminhar pareciam intermináveis e a grandiosidade do trabalho exigiu novos espaços, a inovação ocupou o seu lugar. Por esse destino, o IDEMA escolheu seguir. Ao longo do tempo, páginas de luta foram escritas por pessoas que se doaram à missão do órgão. Sorrisos, abraços e esforços ficaram gravados nessa trajetória, sempre pelo meio ambiente. Esse é o valor do Instituto Ambiental, fortalecido em 4 décadas. 40 anos de IDEMA. Em toda decisão, o meio ambiente. A Caerne é uma empresa pública de economia mista no Rio Grande do Norte. Atuamos em 152 cidades, levando abastecimento de água, e 42 municípios com serviço de esgotamento sanitário. Nossos mais de 2.000 colaboradores trabalham para garantir uma prestação de serviços cada vez mais eficiente, distribuídos em regionais, escritórios e sistemas de águas e esgotos em todo o estado. Nossa missão é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. Tudo isso porque temos mais de 50 anos de experiência em saneamento básico e parceria para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Aqui,
Usuários, representantes do poder público e membros da sociedade civil se reúnem para estabelecer diretrizes e tomar decisões para a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. Proteger as águas e as comunidades é nosso objetivo. Com os recursos da cobrança pelo uso da água, implementamos medidas sustentáveis para a revitalização da bacia. Sensibilizamos e educamos futuras gerações. Junte-se a nós nessa jornada de proteção e conservação do Rio São Francisco. Somos aqui em Roça e estamos em Paracatu, no coração do Cerrado Mineiro. As ações de recuperação e preservação desse bioma, tão essencial à segurança hídrica do nosso país, nos orgulham pelos resultados alcançados. Entre elas, a proteção das nascentes e veredas da bacia do rio Paracatu e o manejo responsável da vegetação local. A gente precisa da água, nas nossas atividades diárias, e a gente precisa da água para as atividades econômicas que são importantes também para o desenvolvimento e a sustentabilidade. Para nós, realizar mineração responsável é respeitar cada detalhe do território que acolhe nossas operações. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. No estado do Paraná, pulsa um tesouro precioso: suas águas. Do Porto de Paranaguá e Antonina, a energia limpa da Itaipu Binacional, a vida e o futuro do estado são moldados por suas águas. As 16 bacias hidrográficas somam incríveis 1.737.000 hectares. Tudo isso cuidado com dedicação pelo Instituto Água e Terra e pelos 12 comitês de bacias hidrográficas. Juntos, eles impulsionam o programa Mais Verde, que já entregou mais de 8 milhões de mudas de árvores, restaurando as matas ciliares do imponente Rio Iguaçu, orgulho do nosso estado. E em um trabalho incansável, o programa Água no Campo perfura poços tubulares profundos, abastecendo com esperança e qualidade as áreas rurais e regiões mais remotas. E para manter nossos rios cheios de vida, o programa Rio Vivo traz de volta 10 milhões de peixes nativos até 2026, para que nossas águas fluam com vitalidade. São várias frentes, como a Orla de Matinhos, um investimento de 314,9 milhões de reais que está transformando suas praias, presenteando a população com uma orla revitalizada. E o Paraná, à frente do seu tempo, se torna um estado moderno, priorizando a sustentabilidade com a Resolução 122 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, abrindo caminho para o reuso de água em todas as áreas. Aqui trabalhamos com eficiência. São mais de 57 mil outorgas emitidas desde 2018. A nossa água é protegida, regulada e usada com responsabilidade. Instituto Água e Terra e os comitês de bacias hidrográficas do Paraná trabalhando juntos para preservar o bem mais precioso, a água do nosso estado. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte é uma autarquia vinculada à SEMAR.
responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do Estado, apoiando o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos do RN. É responsável ainda pela regularização dos usuários de água, através das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e licenças de obra hidráulica. Desenvolve estudos e pesquisas com foco na preservação e educação ambiental para os recursos hídricos. O órgão exerce também atividades como o monitoramento quantitativo e o monitoramento qualitativo das águas do RN. Realiza a vistoria e catalogação dos mananciais por todo o RN, alimentando o Sistema Nacional de Informações sobre a Segurança das Barragens. O IGARNE também faz fiscalizações para coibir o uso indevido da água. O Instituto também exerce a função de coordenação executiva dos comitês de bacias hidrográficas do RN, Apodi Mossoró, Pitimbu e Ceará Mirim. A atividade promove a integração do órgão com os comitês e o desenvolvimento de cursos de capacitação, documentários, livros e vistorias conjuntas. O órgão participa ainda das reuniões de alocação de água dos sistemas hídricos responsáveis pela segurança hídrica do RN. O IGARNE está se modernizando para facilitar o acesso dos usuários de água aos serviços oferecidos pelo Instituto e aos dados sobre a gestão dos recursos hídricos do RN, através do Sistema Integrado de Informações, que abrange todos os serviços e dados da gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte. Realize sua regularização junto ao IGARNE e nos ajude a otimizar a gestão dos recursos hídricos estaduais, garantindo água em quantidade e qualidade para esta e as futuras gerações. Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e extremo sul de Minas. Piracicaba e mais 70 municípios próximos estão unidos no sudeste do Brasil pelas águas das bacias PCJ. Para o futuro de sua existência, há quase 30 anos planejamos e investimos diariamente pelo hoje e pelo amanhã de nossas águas. Somos PCJ e orgulhosamente apoiamos o 25º Encobe. Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. Este será o tema do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o maior evento na área de gestão de recursos hídricos do Brasil e um dos maiores do planeta, que contará com a participação de mais de 3.000 pessoas e o envolvimento com mais de 14.000 participantes em atividades externas. Nos dias 19 a 24 de novembro de 2023, Aracaju se tornará a capital das águas e o palco das discussões científicas a serem disseminadas entre os diversos atores na busca de alternativas sustentáveis que possam auxiliar no desenvolvimento de políticas socioambientais e na gestão de recursos hídricos. Serão diversas conferências nacionais e internacionais, mesas redondas abordando os grandes temas, minicursos de capacitação de alto nível, submissões de trabalhos em inúmeras sessões técnicas, Expo Hidro, uma exposição de soluções e inovações do setor e um olhar para o futuro, com o prêmio Jovem Pesquisador, um reconhecimento e valorização de jovens talentos. Não é mais só sobre debates, é sobre a experiência. Não é mais só para técnicos, é para as pessoas. Não existe plano B. É hora de nos unirmos para engajar o maior número de pessoas com o tema da água. Essa não pode ser uma responsabilidade minha ou sua, ela é nossa. Vamos construir juntos essa jornada? A cidade de Aracaju, localizada entre a foz do rio Sergipe e a foz do rio Vaza Barris, é alimentada permanentemente por uma brisa morna, vinda do Oceano Atlântico, e foi uma das primeiras a ser planejada em todo o país. Sergipe está de portas e braços abertos para receber os participantes do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, na capital das águas, Aracaju. Participe! Inscreva-se! Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. O único lugar onde todo mundo tem voz é dentro dos comitês de bacia.
Nós estamos aqui para contribuir para a melhoria das nossas águas, para nós e para quem vier depois. O Comitê do Rio Pará está vivo e ativo. Quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. Depois que o Senai chegou aqui, a produção dobrou, mudou muito a minha vida. E meu vizinho fala assim, eita, se o pai dele tivesse vivo, ele ia ter muito orgulho do filho dele. Aqui é o meu lugar. É da minha família para a sua. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. O nosso sistema sempre está a serviço da sociedade. E esse é um ano especial. Nós tivemos os novos governadores que tomaram posse, um novo presidente da República, com certeza muitos projetos de desenvolvimento nacional, muitas parcerias, muitas obras e serviços de engenharia, da agronomia e das geociências. Eu tenho certeza que as nossas profissões irão contribuir, como sempre contribuíram, para o nosso desenvolvimento nacional. Nós vamos estar trabalhando pela nossa população, pela qualidade de vida, pelas nossas empresas, pela industrialização, pela mineração, pela agricultura, para que a gente possa cada vez produzir mais, trazer riqueza, trazer o desenvolvimento nacional e atender os maiores desejos da nossa população, que é a qualidade de vida. Invista em monitoramento ambiental urbano em sua cidade e reforce a capacidade de antecipar e mitigar riscos para a população. As inundações urbanas impõem um sério desafio para as cidades, impactando na vida e no desenvolvimento econômico. Melhore a capacidade de resposta da sua cidade frente aos eventos extremos e salve vidas. As soluções da Albeco fornecem informações valiosas para a tomada de decisões que visam evitar grandes tragédias. Conheça as soluções da Albeco para fortalecer a rede de monitoramento da sua cidade. CBH Paranaíba, desde 2008 cuidando das nossas águas e da nossa gente. Acesse cbhparanaíba.org.br e conheça mais.
E é no pulsar desse coração que eu desejo bom dia a todos. Nossa, gente, que desânimo. Bom dia a todos. É isso, energia positiva depois de um dia de trabalho ontem, de um lazer também, de uma confraternização à noite. Hoje temos muitas atividades para vocês. Iniciamos aqui com a presidente da CAPES, vamos falar um pouco do Prof. Água. Depois temos as nossas jornadas de capacitação, vão aguardar vocês chegarem para a jornada, podem ficar tranquilos. Aí ao meio-dia vamos almoçar, ninguém é de ferro, então temos um restaurante aqui para que vocês façam um almoço com tranquilidade, tirem uma foto, comprem um artesanato, conheçam as mais de 170 experiências exitosas dos nossos comitês que estão expostas por meio de banners. E também aproveitem o intervalo do almoço para assistir às nossas palestras na nossa Arena das Águas, que fica na área da exposição. Nós temos os nossos parceiros apoiadores que estão fazendo algumas apresentações sobre projetos exitosos, sobre as atividades que são desenvolvidas. Isso acontece durante o intervalo do almoço, então vocês, além de se alimentarem, vão ter mais conhecimento. E, por fim, às 14 horas, retornamos aqui para o plenário, teremos um informe sobre o Fórum Mundial da Água, que acontece o ano que vem na Indonésia, e, na sequência, uma mesa muito rica que vai falar sobre um dos temas mais importantes desse INCOB, que é a governança. Então, contamos com a participação de todos nesses momentos também, que serão momentos muito ricos. Criado e fomentado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico desde 2015, o Prof. Água vem formando em todas as regiões do país profissionais nas diversas temáticas que envolvem os recursos hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissionais com o mestrado. O intuito é qualificar esse público para lidar com os desafios mais complexos da gestão e da regulação das águas no Brasil. Nesse sentido, as dissertações do mestrado sempre têm caráter de conhecimento aplicado a partir da entrega de produtos que efetivamente contribuem para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos. Convidamos para compor essa tribuna deste momento Maurício Vasconcelos, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Mercedes Bustamante, presidente da CAPES. Jefferson Nascimento de Oliveira, coordenador-geral do Prof. Água. Humberto Cardoso Gonçalves, superintendente de apoio ao SINGRE e às agências infranacionais de regulação do saneamento básico da ANA. Renata Maranhão, superintendente adjunta de apoio ao SINGRE e às agências infranacionais de regulação do saneamento básico. Passo a palavra, então, ao diretor Maurício para que conduza daqui para frente os trabalhos. Obrigada. Bom dia. Passaram bem a noite? Foi bom o dia de ontem? Não se excederam nem um pouquinho? Então tá bom. O importante é que todos estamos aqui bem, né? Aproveitando esse segundo dia de evento, agora abrilhantado por essa parceria de longa data com a professora Mercedes aqui, professor Jefferson, Renata, nosso querido Humberto, que é o nosso superintendente justamente de apoio ao sistema. É importante sempre relembrar que dentro das competências, vou dizer, originárias da nossa agência, está lá presente a questão da capacitação, do apoio à pesquisa e do suporte a esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A nossa parceria com a CAPES, ela é de longa data,
eu citaria 2 programas específicos, que é o que a gente tem, vamos dizer, nos engajado bastante, porque afetam diretamente a vida de todos os usuários, todos os gestores, todas aquelas pessoas que lidam diretamente com as bacias, no sistema especificamente, que é o Prof. Água e o Prof. Ciambi, né? O Prof. Água ali, conduzido pelo professor Jefferson com muita maestria, muita dedicação e voluntarismo, eu vou dizer isso, não no sentido, na verdade, um desejo, né, de multiplicar para todas as pessoas esse conhecimento, e hoje pretendemos selar aqui um compromisso de expandir isso a todo o território nacional em razão do sucesso que esse programa tem se mostrado e das inúmeras demandas que vêm sendo solicitadas para que a gente possa ampliar a rede e fazer com que todos os estados brasileiros sejam agraciados com esse presente, eu vou dizer assim, porque realmente é um presente. Rapidamente, em relação ao Prof. Ciambi, nós temos conversado muito com o MEC também, com o Ministério do Meio Ambiente, tentando trazer ele e melhorar um pouco, vamos dizer assim, a discussão sobre os recursos nos bancos escolares. Então, através do Prof. Ciambi, a gente tem estimulado ali que os professores possam se capacitar para oferecer a essa comunidade de ensino, especialmente os jovens, a oportunidade de debater e discutir um pouco assuntos como os recursos hídricos e a sua importância. Eu não sei se eu fugi um pouco aqui do roteiro, mas eu acho que a minha ideia original era essa. A Soraya gentilmente já apresentou o que seria o nosso programa, e eu vou passar a palavra aqui à professora Mercedes para que possa falar um pouquinho para a gente das expectativas, enfim, o que esperar do futuro desse nosso programa. Obrigado, professora. Obrigada, Maurício. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Em nome do ministro Camilo Santana, ministro do Estado de Educação, em nome da CAPES, eu gostaria de desejar boas-vindas nesse momento, né? Essa primeira atividade nossa aqui depois da abertura. E é uma satisfação enorme estar aqui juntamente com a Ana, juntamente com o professor Jefferson, né, com a comunidade acadêmica que faz parte do Prof. Água. Essa parceria da CAPES com a Ana, ela é extremamente cara à CAPES, né, no sentido de ser realmente um exemplo de como conduzir essa colaboração entre uma agência e a nossa coordenação. Eu estive na CAPES anteriormente, em 2016, eu pude acompanhar um pouquinho do início dessa parceria, e é um prazer também retornar como presidente da CAPES para, nesse momento, estar discutindo com a Ana a expansão do Prof. Água para todas as unidades da federação. Então, a gente percebe como, nesse espaço de tempo, foi possível construir uma parceria tão importante entre dois entes e, ao mesmo tempo, um envolvimento tão dedicado de toda a comunidade acadêmica para tornar o Prof. Água uma realidade e, hoje, ser possível essa expansão. Eu queria aproveitar um pouco o motivo, né, dessa reunião. Primeiro, a importância de estar aqui, né, no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, e as 3 palavras que definem essa reunião, né? Governança. Então, a importância de uma governança democrática, transparente, que cuide dos vulneráveis e não deixe ninguém para trás. E, novamente, a educação deve ser um eixo norteador também dessa governança, né? Adaptação, que nos coloca a responsabilidade de preparar o país para o grande desafio, né, das mudanças ambientais globais. E, novamente, ciência e educação são norteadoras, né, do enfrentamento desse desafio. E, por fim, desenvolvimento, né? Então, que o sustentável do desenvolvimento ele não seja somente um adjetivo, ele seja efetivamente um eixo norteador. E eu sempre acrescento ao sustentável o responsável. E a nossa responsabilidade, novamente, com a desigualdade, com a injustiça social que precisa ser combatida e, sobretudo, a responsabilidade com as futuras gerações. E talvez nenhum tema consiga integrar tão bem essas 3 palavras, governança, adaptação e desenvolvimento, como a gestão dos recursos hídricos. Então, é uma enorme satisfação, né, ver a possibilidade desse programa se expandir. Vamos apoiar
que ele venha se constituir também em um doutorado, que seria o próximo passo. A CAPES valoriza cada vez mais os programas profissionais. Já vi que a gente tem boa adesão e vão seguir nessa torcida, vão trabalhar para essa proposta, né, uma forte proposta, porque eu acho que esse é o próximo passo, depois já de mais de 500 profissionais formados, mais de 400 hoje matriculados. O doutorado profissional seria o caminho, né, nesse processo, como o Maurício colocou aqui, de formação, de capacitação continuada, que é o que o país precisa. E gostaria, só para finalizar, passar aqui para os demais também, o nosso apoio ao Prof. Ciambi. Essa é uma preocupação que nós temos, como é que nós trazemos para os currículos escolares toda a questão em profundidade, na sua dimensão da questão ambiental no país. Semana passada, nós tivemos a aprovação de uma nova área de avaliação dentro da CAPES, quem conhece um pouco da CAPES, e essa área de avaliação vai abranger os programas profissionais de educação básica, entre os quais se inclui o Prof. Ciambi. Então, isso também é mais uma indicação da relevância que a CAPES dá aos programas profissionais e, em particular, aqueles que envolvem a formação dos nossos professores de educação básica. Então, é dentro também das escolas brasileiras que a gente começa a construir uma outra dinâmica e uma outra percepção da necessidade de que o país trate e conserve os seus recursos naturais com capacidade técnica, com responsabilidade e, sobretudo, com essa perspectiva de que não há incompatibilidade entre a conservação e o desenvolvimento social e econômico. Então, eu agradeço a parceria da Ana, eu sei que muitos anos ainda virão, e eu espero que realmente seja possível expandir, né, Maurício, para todo o país, como colocado aqui, com a qualidade que nós tivemos até o momento. Então, muito obrigada e agradeço aqui novamente a possibilidade de estar aqui nesse momento com vocês. Obrigada. Obrigado, professor. Eu estou de mestre de cerimônias aqui, então eu posso fazer comentários. Não, mas só anunciar a todos também que no início do mês, uma ideia que surgiu na agência e que foi prontamente atendida pela SAIS, a nossa Superintendência de Apoio ao Sistema, foi reunir todos os secretários de educação lá em Brasília, justamente discutindo, elevando, vamos dizer, a pauta, aquilo que assinamos ontem aqui, o Pacto pela Governança da Água, que foi um compromisso dos governadores. Isso já começa a reverberar de cima para baixo, não só de baixo para cima, como a gente está aqui buscando. E nesse meio do caminho, com certeza, a gente vai selar algumas parcerias, alguns compromissos, para que a educação ela possa chegar com toda a força ali dentro das escolas e também dentro das bacias, né? A gente tem duas frentes de atuação muito importantes aí. Eu tive nos Diálogos da Amazônia na semana passada e teve uma frase que o embaixador Carlos Nazário, da Organização do Tratado da Amazônia, como embaixador, colocou, que eu achei muito interessante, eu tenho repetido, que é, o primeiro, a gente precisa do diálogo, realmente a escuta, entender quais são as necessidades, né? E, a partir daí, trabalhar a cooperação. A gente está trabalhando aqui na dinâmica das oficinas, dentro da pedagogia da cooperação. Então, a gente vê como, unindo esforços, a gente consegue alcançar ali, identificar os problemas e também encontrar soluções, para no final a gente partir para uma integração. E é isso que a gente tem buscado. Eu acho que o INCOB é o espaço para dar esse pontapé e espero que a gente possa, enfim, colher frutos muito prontamente. Professor Jefferson, por favor, gostaria que o senhor pudesse nos brindar aqui com a sua vivência aí. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Café foi fraco, hein? Bom dia a todos e todas. Aê! Bem, é um prazer imensurável e uma honra fantástica estar aqui no INCOB, que a gente participa desde o início, né? Comitê de Bacia também, desde 2000 e alguma coisa, não vou citar essas datas, né? Mas o que é importante a gente ver, a evolução de como o sistema enxerga a academia e como a academia enxerga o sistema. Eu vou começar a minha fala quebrando um pouco o protocolo, né? Eu gosto de fazer isso. Eu queria que levantasse aqui nessa plateia quem fez Profiágua ou quem faz Profiágua, por favor. Quem é professor do Profiágua, por favor. Quem foi professor do Profiágua, por favor. Dá para notar um pouco, né, que a gente está no sistema. Muito obrigado.
E uma salva de palmas para vocês, que fizeram, que fazem e principalmente que farão o Profiágua. Mas não farão só o Profiágua, farão uma mudança sistemática da integração academia, comitês de bacia. O comitê de bacia é a célula máter para gerenciar, para gestão, como a senhora falou, professora Mercedes, tão bem, né, da água, dos recursos hídricos, que a gente só lembra que falta quando eles faltam, infelizmente, né? Hoje estamos lançando um céu de brigadeiro aqui, fantástico, todo mundo com muita água nos reservatórios, água para abastecimento, mas quando falta, o desespero toma conta. E vocês têm um trabalho dobrado lá, na agência, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção. O Profiágua nasceu de um sonho, o Profiágua foi um parto muito doloroso, né? O Humberto sabe disso, o antecessor dele cuidou durante 9 anos, né, Humberto? Para tentar fazer o Profiágua existir. Ele existiu por cabeças que não foram só minha cabeça, a professora Suzana, que hoje é a adjunta que está ali, né? Uma parceira de longa data, mas eu tenho que fazer aqui jus a uma pessoa também que começou com a gente na ANA, professor Cristóvão Escapola Tempo, né, professor? Estava lá. Professor Antônio César Leal, da Unesp também, porque a história não deve ser esquecida. Eu acho que a história deve ser lembrada, a gente deve tentar aprender com os nossos erros, mas principalmente repetir os nossos acertos de forma mais forte. E qual é o maior acerto do Profiágua? São os nossos alunos. São vocês que fazem a diferença. O Profiágua tem uma pleiade enorme de alunos que não são engenheiros, não são biólogos, muitos deles até não são ligados diretamente ao setor de águas, mas querem fazer a diferença, trazem os problemas que afligem a sociedade na base. Isso é muito importante. Então, a gente vê administradores, a gente vê advogados fazendo a diferença, a gente vê os nossos produtos do Profiágua sendo um diferencial na sociedade brasileira, produtos como, por exemplo, a nova lei de reuso do Rio de Janeiro, defendida por uma mestranda da UERJ, entendeu? Então, isso é importante, além, claro, dos produtos técnicos e tecnológicos, como, por exemplo, aplicativos, né, patentes. Então, esse é realmente o diferencial que a CAPES e a ANA trouxeram para esse país. Então, estão de parabéns essas duas grandes instituições, estão de parabéns as pessoas que fazem essas instituições, porque as instituições não são feitas simplesmente de CNPJ, elas são feitas de pessoas. Pessoas que têm que trabalhar com 2 grandes verbos que a sociedade tem que começar cada vez mais a conjugar. O verbo humanizar e o verbo harmonizar. Sem harmonia e sem humanização, a gente é barbárie. Então, não pode ser permitido isso jamais na nossa sociedade. Nós temos que preservar, não para nós, nem para os nossos netos, os netos dos nossos netos. Então, agradeço muitíssimo essa parceria. Vamos ampliar com a mesma garra, com a mesma força, para 27 estados. Vão ser mais 13 entes federativos, mais 13 universidades públicas. Vamos continuar com o nosso mestrado sendo um estrito sensu, que a gente espera que tenha um doutorado também, certo? Primeiro doutorado profissional em gestão e regulação do nosso país e que também já traz pessoas de fora, como temos aqui alunos de Moçambique, como queremos ampliar isso na América Latina. Então, é importante tudo isso, mas ele é feito por pessoas. O Profiágua, professora Mercedes, não sei se a senhora já achou, já entrou no nosso site, ele não tem uma gota de água, ele tem gente. Ele é feito de gente para gente. Então, é assim que a gente pensa, é assim que a gente vai, né, Calado, desde sempre, tomar essa iniciativa e vestir essa camisa e ter isso aqui no peito. Muito obrigado. Obrigado, professor Jefferson. Sem roubar os números aqui da SAIS, mas dizendo que numa parceria de pouco mais de 8 anos, né, 2015, a gente já tem mais de 1.000 pessoas formadas no mestrado profissional. Então, você vê o sucesso disso e a demanda, né, por conhecimento, ela é muito importante. Eu vou aqui passar a palavra ao nosso superintendente de apoio ao sistema, mas antes disso, gostaria de agradecer aqui, como diz, enfim, corrigir uma falha do início.
professor Cristóvão, professora Suzana, que aqui nos brindam com a presença. Você vê, professores não são pessoas, são entusiastas, né? São pessoas que realmente levam isso consigo. E aqui o nosso amigo Lupécio também, que tem nos apoiado prontamente. Então, eu vou passar aqui a palavra para o superintendente Humberto Gonçalves, para que ele possa falar um pouquinho aqui para a gente. Obrigado. Obrigado, diretor Maurício. Bom, pessoal, bom dia. Eu só queria reafirmar, meu papel aqui é de reafirmar o nosso compromisso com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Um evento dessa natureza, um evento dessa magnitude, ontem nós tivemos aqui nesse palco um peso político expressivo dentro dos comitês de bacia. Então, isso demonstra a força que os comitês de bacia têm nesse país. E não é por acaso. A própria lei permite e exige que os comitês de bacia tenham um papel importante dentro do nosso sistema. Como eu sempre falo, e não me canso de repetir, os conselhos são responsáveis pela aprovação, definição do plano da bacia. Eles dizem o que nós queremos para essa bacia. E os comitês não são apenas algumas pessoas selecionadas, somos nós, porque nós vivemos na bacia hidrográfica. Então, nós temos que participar dos diversos segmentos e definirmos o que queremos para a bacia, através do seu plano da bacia. E o comitê, além de dizer o que quer para a bacia, ele consegue recursos financeiros para implementar aquelas ações que eles definiram que era importante, através da cobrança pelo uso da água. E mais, como agora aconteceu com o comitê do Doce, ele define um enquadramento. Que qualidade de água nós queremos para a bacia. Então, isso é importante no sistema, e, para isso, é a necessidade de qualificar as decisões dos comitês de bacia, ou melhor, dos colegiados do sistema. Quando eu falo colegiado, eu vou um pouco mais além, não só os comitês, mas os conselhos estaduais e, principalmente, os órgãos gestores de recursos hídricos. E aqui, no nossos programas de mestrado profissional, eu não posso deixar de destacar a articulação importante que tem na coordenação do nosso Profiágua. Nós temos o professor Jefferson, que trabalha fortemente na coordenação, muito focado na academia, mas nós temos a professora doutora Suzana Montenegro, como coordenadora também desse Profiágua, que traz a visão da academia, mas traz a visão do órgão gestor e traz a participação com os comitês de bacia. Porque o órgão gestor, a APAC, onde a Suzana é presidente, ela tem uma relação direta com todos os órgãos gestores, através do Fórum Nacional dos Órgãos Gestores, que ela também representa o Fórum Nacional, e também os comitês de bacia. Pernambuco tem uns comitês e a gente trabalha muito junto com essa relação. Então, você tem aí uma coordenação importante, né, e eu queria destacar o papel da Suzana nesse processo, porque traz essa visão na prática, na visão da gestão, na visão do comitê da bacia, na visão dos órgãos gestores. Isso é importante, e para isso o Profiágua está aberto. Está aberto para receber, e tem recebido muita gente de órgãos gestores. Eu estou vendo aí 2 colegas ali que fizeram, e são dirigentes de órgãos gestores, um de Mato Grosso do Sul e outro de Goiás. Estão aqui, estão participando e fizeram a sua formação complementar com o mestrado profissional. Isso é muito enriquecedor para a gente e engrandecedor, porque a gente vê que nós estamos no caminho certo. Então, quando a gente fala aqui que a gente está trabalhando na verticalização, nós estamos trabalhando também na horizontalização do processo, quando a gente vai pegar os professores, né, da rede municipal, da rede estadual. Fizemos uma reunião importante, como o doutor Maurício já falou, com os prefeitos, com os secretários de educação do país, trazendo a educação para a escola básica. Isso é muito importante, a gente fica muito satisfeito, e a decisão da diretoria colegiada de dar prosseguimento e ampliando o mestrado profissional, isso para nós é uma satisfação muito grande. Eu, Renata, Viviane, a equipe da nossa superintendência, Maurício, claro, entusiasta, ficamos muito contentes quando a gente vê que a diretoria da ANA absorveu esse processo e validou esse processo. Não são poucos recursos envolvidos nesse processo. Nós sabemos bem.
não são poucos recursos. E, da mesma forma que a Ana veio aqui para esse encontro do INCOB com uma equipe de mais de 50 pessoas especialistas que estão aqui à disposição de vocês, a diretoria colegiada ontem se reuniu aqui dentro do INCOB, numa reunião presencial, e aprovou uma série de projetos focados nos órgãos gestores, focados nos comitês de bacia. Então, isso demonstra, né, a priorização que a diretoria dá, que é a da Agência Nacional de Água e Saneamento, para a questão da gestão de recursos hídricos. Então, eu, enquanto superintendente, junto com a minha equipe, a Renata vai complementar, mas nós estamos extremamente satisfeitos com o esforço da agência no sentido de preparar melhor o nosso sistema. Nós precisamos que o sistema seja mais atuante, que enfrente as dificuldades, e, para isso, nós precisamos que o sistema, de um modo geral, estejam mais qualificados. Então, esse é o nosso esforço. Eu queria aqui, em nome da professora Suzana, agradecer toda a equipe do Prof. Água e todas as pessoas que trabalham com esse mesmo propósito. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Não são poucos recursos, viu, pessoal? Mas a gente considera na agência isso como investimento. Então, todo o nosso esforço é para isso. E a intenção com a CAPES agora é dobrar esse investimento. E espero que a gente possa ser vencedor nessa tarefa. Então, eu vou passar aqui a palavra à nossa superintendente adjunta, né, que ela que tem um grande desafio, sempre teve até agora o grande desafio, mas continua aqui com o braço direito do nosso superintendente Humberto, tentando levar alguns projetos, algumas loucuras que eu coloco ali no dia a dia para eles, e tem sido correspondido, e fico muito feliz com isso. Porque eu acho que se a gente não pensa alto, a gente não realiza, né? Então, Renata, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que a gente continua fazendo essa história, né? Vou começar aqui com... Você falou da loucura, né, Maurício? Quando a gente olha o processo de início do Prof. Água e do Prof. Ciambi, a Vivi estava até mencionando, no processo físico impresso tem lá loucura, né, que começou em 2009. E talvez era loucura idealizada por uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mas com o tempo ela foi se tornando realidade, e chegamos em 2015, né, com um grupo de pessoas topando essa loucura e iniciando aí o primeiro mestrado profissional na área de gestão de recursos hídricos. E essa loucura também foi desencadeada com foco, né, na formação de professores com o Prof. Ciambi. Então, foram 2 loucuras juntas, com foco na gestão de recursos hídricos, né, olhando para a formação de professores, para a formação de pessoas que atuam no âmbito formal e não formal, e também para a gestão de recursos hídricos. Durante as falas que tivemos na abertura, nas jornadas, né, e todos os momentos do INCOB, tem 2 pontos que foram destacados recorrentemente. Um é que o Comitê de Bacia é o coração do nosso sistema. Esse foi um ponto que a gente merece reforçar, até porque a gente tem uma alta rotatividade dentro do sistema, e é sempre importante evidenciar e reconhecer o papel do Comitê de Bacia como o coração que faz pulsar esse sistema como um todo, trazendo aí o debate entre sociedade civil, setor público e usuários. E para que esse debate ele seja efetivamente implementado e que retrate as especificidades do Comitê de Bacia, a gente precisa de capacitação. A gente precisa de formação de pessoas. E quando a gente conversa com os egressos do Prof. Água, do Prof. Ciambi, do Pro Recursos Hídricos, muitos retratam que esses mestrados ele transformou a vida dessas pessoas. Ontem eu estava conversando com um jovem, né, que é aqui do interior do Rio Grande do Norte, e ele estava falando no caso da Conferência Infanto, mas foi uma oportunidade que fez com que ele virasse a chavinha, com que ele saísse daquele município, tivesse a oportunidade de sair da sua cidade e identificar, né, qual que é o seu papel enquanto pessoas que pode interferir aí na sociedade e, no caso, na gestão de recursos hídricos. E é isso que esses mestrados têm feito, por isso que o resultado ele é incalculável.
né? A gente chega a investir R$15 mil por aluno formado, por mestre, mas a gente tem diversas contrapartidas. E o Profiágua, e o Proficiamb, e o Pró-Recursos Hídricos, ele é um exemplo concreto de política pública que ela se materializa por meio de parceria, né? O recurso que a gente repassa para esse programa, ele é um recurso que viabiliza seminários, encontros, fortalecimento dessa rede, um suporte para, né, o trabalho de conclusão do curso, mas a sua potência ela se deve, primeiro, pela dedicação dos professores que fazem parte dessa rede. São professores que eles dedicam o seu esforço por acreditarem nessa causa e na gestão de recursos hídricos. E isso se faz com o coordenador geral também, que está ali cotidianamente, né? Eu sempre falo que o Jefferson acorda e pensa, o que eu vou poder fazer hoje para fortalecer a rede do Profiágua? E isso é rede, isso é parceria, né? Cada um entrando com uma parte do processo para que a gente consiga ter esse resultado tão bonito que são esses mestrados em rede, né? E a gente sabe que trabalhar em rede não é tão trivial assim. Requer diálogo, requer escuta, requer integração e troca. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse potencial do comitê e a necessidade da capacitação para a gente diminuir as assimetrias na tomada de decisão. E o outro ponto, que a Mercedes até mencionou, é a questão das mudanças climáticas e da urgência que nos chama, né, para interferir nessa realidade. Às vezes, a mudança climática parece muito distante de nós, mas, cada dia, ela faz parte do nosso cotidiano. Cada dia, ela vai se tornar uma maior realidade, vai desencadear um maior número de conflitos e vai nos chamar por uma gestão cada vez mais de excelência, né? Porque é a partir do conflito, é a partir das crises que a gente precisa tomar atitudes diferenciadas, e, para isso, a gente reforça a importância dessa aproximação entre academia e políticas públicas. Esse distanciamento existente, muitas das vezes, né, entre a sociedade, entre as demandas da sociedade e as políticas públicas, faz com que nem sempre a gente consiga os resultados necessários para essa urgência, que é a nossa realidade socioambiental, né, que enfrentamos hoje. Então, acho que a presença da Mercedes aqui, ela é uma presença muito importante, que evidencia a parceria entre a Agência Nacional de Águas e a CAPES. A gente está aqui numa tratativa de estabelecer um acordo de cooperação técnica muito mais amplo, um acordo que vislumbra a ampliação do Profiágua, a continuidade do Profiágua, a continuidade do Proficiamb, né? São os 2 mestrados em rede que se encerrariam em dezembro de 2023. Então, aqui a gente está pactuando essa abertura e essa relevância que a diretoria da ANA tem dado para a área da capacitação. A gente tem a superintendência, né, Alberto, de apoio ao SINGRE, mas a gente entende que fortalecer esse sistema, ele demanda diversas frentes, e uma delas é essa capacitação e essa formação. E é essa capacitação que ela faz essa liga, né? Quando a gente está falando de cobrança, na estação de cobrança de ontem, foi uma das sugestões que surgiram nessas respostas coletivas, foi essa aproximação entre o Profiágua e os comitês de bacias, né? Como os alunos, os mestrandos do Profiágua, eles podem contribuir com as discussões que os comitês de bacias enfrentam, né? Com todas as suas atribuições e com todos os seus papéis. Então, eu queria agradecer imensamente, né, Humberto, Maurício, toda a diretoria colegiada, por topar dar continuidade a essa loucura e ampliar essa loucura, né? A gente está aqui mencionando doutorado, mencionando ampliação de uma rede, e cada vez esse cenário vai se tornando mais complexo, mais a gente precisa de respostas complexas para essa realidade complexa, e essas respostas só vão surgir diante de uma rede de pessoas, de professores, de alunos e de gestores que atuam coletivamente. Então, acho que eu vou encerrar aqui, né, nesse sentido, reforçando aqui a minha gratidão. Eu acho que esse é um dos momentos mais importantes aqui desse INCOB, além de todos os outros, né, mas é um momento em que a gente reforça aí a importância de darmos continuidade à formação de todos os atores que atuam no sistema de gerenciamento de recursos hídricos, né? Trazendo um pouco também
um ponto trazido pelo livro 21 lições para o século XXI, ele coloca, né, que não podemos esperar. Né? O que a gente pode fazer com o nosso poder de reformulação e reengenharia da vida? Né? A gente avançou na tecnologia, na academia, na ciência, nas políticas públicas, mas o que a gente vai fazer com esse poder? Né? Aí ele fala, os filósofos eles têm mais paciência, né, para trazer essas respostas. Os engenheiros um pouco menos. O setor produtivo quase nenhum. Então, se a gente não avançar coletivamente nessas respostas, né, e para isso a gente precisa preparar as pessoas, a gente vai ficar refém, né, de um cenário que ele não necessariamente estará preocupado com a vida, né, com a questão da água enquanto um direito de todos e de todas. E eu espero que essas respostas aqui elas sejam construídas, né, diante dessa rede de pessoas. Muito obrigada. Obrigado, gente. Só lembrar, hoje em dia a gente conversa muito por figurinhas, né, no WhatsApp, né? E esses dias a Renata me mandou uma que era assim, parece loucura, mas tem método. Eu achei ótimo aquilo, até salvei essa figurinha para poder levar para frente. Depois eu compartilho, se quiserem, que eu achei bacaníssima. E eu acho que é muito simbólica a presença aqui da CAPES, do INCOB, porque eu acho que o maior desafio não é ampliar os cursos de mestrado, trazer o doutorado, é dar utilidade ao produto desses trabalhos. Então, é algo que a gente vem conversando ali internamente, e a CAPES, com certeza, a gente vai ampliar essa discussão para entender como o produto desse resultado tão importante, ele pode efetivamente mudar a forma de fazer as coisas. Então, estar aqui hoje, ele é muito significativo. A CAPES, a Ana, com todas essas oficinas acontecendo ao mesmo tempo, as jornadas, o nosso objetivo, voltando à primeira fase, é a escuta, é o diálogo. A gente precisa entender realmente isso. E, a partir do resultado desses trabalhos, mudar procedimentos internos, ver como a gente pode aproximar mais a gestão da realidade. Né? Não dá para desconectar essas duas coisas. Ontem, a gente teria a aprovação na nossa diretoria colegiada do acordo em si. E, infelizmente, eu como jurista, né, vou dizer assim, os advogados atrapalharam um pouco esse processo. Eles que não me escutem nisso, mas como sou da área, eu posso dizer. Mas, na verdade, o que a gente está celebrando aqui é um pacto, que não é o papel. Né? Esse pacto, ele já tem um compromisso, ele já tem vamos dizer assim, um acordo tácito, e a gente, na próxima semana, enfim, a gente vai ajustar ali os pequenos detalhes para que essa parceria ela possa vingar. São muitos recursos envolvidos, e isso também exige uma cautela de como colocar isso, para que a gente tenha o produto que a gente deseja. Então, eu acho que a gente pode aqui fazer um grande aperto de mãos aqui, talvez, para uma fotografia. E depois disso, eu gostaria de convidar as pessoas que já participaram, já quebrando o protocolo, professor Jefferson, que eu gostei da ideia, os professores, ex-professores, as pessoas que já participaram, alunos, para que viesse aqui ao palco também, para que a gente possa tirar uma foto e fazer um registro desse momento, e esperando que no próximo INCOB ou no outro, a gente comece a ampliar, talvez, esse palco. Até chegar no tamanho da mesa de abertura. Nossa Senhora. Então tá bom. Bom que a turma é engajada, que tem paciência, porque foi duro ontem, mas foi muito simbólico também, gente. Tivemos 2 governadores aqui ontem e um ministro de Estado. Eu não sei se o INCOB já teve a oportunidade de ter esse tipo de, vamos dizer assim, dessa participação, mas isso é muito simbólico, é muito importante. A gente elevou o debate. Isso hoje está sendo discutido no outro plano, e não apenas aqui. Então, por favor, vamos fazer esse... Antes da foto, eu posso só dar 2 informes, senão depois eu levo bronca aqui. É que hoje, às 2h30, a gente vai ter a oficina do jogo Acauana. Se vocês quiserem vivenciar, experienciar, né, a jornada Acauana, o professor Fábio vai realizar essa oficina às 14h30. E às 15h30 teremos um bate-papo com um consultor que foi contratado pela SAS para discutir os desafios da integração, né, entre os comitês de bacias, entre os instrumentos de gestão, e como que a gente promove essa conexão no âmbito dos planos de recursos hídricos e de outros instrumentos. Esse bate-papo vai ser realizado na sala 3, às 15h30, e a oficina do jogo, às 14h30. Então, estão todos convidados aí para essas 2 atividades que não estão
da programação oficial do evento. De norte a sul, o estado de São Paulo surpreende pela variedade de seu horizonte e pela força de suas águas. Na beleza de suas paisagens, a passagem da água prova que promove avanço por onde passa, indistintamente. Em cada região, os desafios de sua gestão carregam particularidades. Mas sua importância é igual em todos os lugares. Pelo desenvolvimento humano, industrial, do agro e do turismo. O estado de São Paulo tem a água como importante ferramenta e conta com a união do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas para a gestão dela. Como uma só voz, membros da sociedade civil, usuários e de governos, reunidos por 21 comitês de bacias de todas as localidades, têm estudado, debatido e promovido investimentos que a água precisa. Dialogando com governos e estimulando a sociedade para uma gestão cada vez mais participativa, o Fórum Paulista garante representatividade em cada quilômetro quadrado do estado. São Paulo cuida de sua água. São Paulo tem desafios. São Paulo tem voz. São Paulo tem e pode contar com o Fórum Paulista. A gente tem o dever de preservar os recursos hídricos e tem orgulho de mostrar os bons resultados. Veja agora algumas ações que fazem do nosso estado um exemplo de gestão hídrica. A Paraíba faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e já está sendo beneficiada com as suas águas. Foi o primeiro estado a aderir ao Progestão. A Paraíba tem uma das maiores redes de monitoramento climático do país. Isso ajuda na gestão hídrica e na preservação do meio ambiente. O projeto de segurança hídrica da Paraíba, em parceria com o Banco Mundial, aumenta a confiabilidade dos serviços hídricos no Cariri e Curimataú e melhora o abastecimento e esgotamento sanitário em João Pessoa e região. O canal Acauã-Araçagi vai beneficiar milhares de pessoas com água. O programa de construção de adutoras já atende todas as regiões do estado, com destaque para o Sistema Adutor Transparaíba. Outro programa é o de construção e recuperação de barragens, que está presente em todas as regiões do estado. A Paraíba é o único estado da federação a ter esse programa permanente. Um trabalho feito a muitas mãos e que avança a cada dia. Paraíba, passos firmes rumo à segurança hídrica. Governo do Estado. Cheguem mais, Potiguar. Se acomode para a história que eu vou contar. A história de um Rio Grande, que começou no Marco Zero, em Touros, com a chegada das caravelas portuguesas. Mas aqui já habitava um povo cujo sangue corre em nossas veias e nos deu o nosso nome, Potiguares. Ao sul do litoral da capitania do Rio Grande, foi construída uma fortaleza para proteger nossos territórios. O Forte dos Reis Magos surgiu ao redor da capital, Natal. O RN é rico e belo de norte a sul. Do litoral aos interiores, temos paisagens deslumbrantes de praias buscadas mundialmente e serras com escrituras rupestres narrando uma história ainda mais antiga. Ao longo dos anos, o RN conquistou espaço internacionalmente e se consagrou como o maior produtor de energia eólica da América Latina, além de ser o maior produtor de sal do Brasil. Esse é o resultado do trabalho do nosso povo. Nossas manifestações culturais são profundas e conhecidas por meio da música, da dança, das artes. Do Boi Calemba ao nosso São João, que colore as ruas até chegar nos festivais que animam multidões. A crença dos potiguares, eternizada na maior estátua religiosa do mundo, o Santuário de Santa Rita de Cássia, ou nos santos e mártires de Cunhaú e Uruaçu,
além de tantas manifestações de fé que cabem nesse povo. Nossos sabores carregam nossas tradições. Como bons potiguares, somos comedores de camarão. Mas também tem ginga com tapioca, passando pela carne de sol com queijo coalho e o nosso feijãozinho verde. Claro, feito com carinho e amor pelo nosso povo, o povo potiguar, a melhor parte desse estado. Rio Grande do Norte, 522 anos de história, desenvolvimento e tradição. A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Como o pássaro que aprendeu a voar, o IDEMA foi tocado a assumir a política do meio ambiente do Rio Grande do Norte, ganhando raízes e solo fértil na sustentabilidade. Na linha histórica do órgão cabe uma imensidão de memórias e conquistas. Quando os processos do caminhar pareciam intermináveis e a grandiosidade do trabalho exigiu novos espaços, a inovação ocupou o seu lugar. Por esse destino, o IDEMA escolheu seguir. Ao longo do tempo, páginas de luta foram escritas por pessoas que se doaram à missão do órgão. Sorrisos, abraços e esforços ficaram gravados nessa trajetória, sempre pelo meio ambiente. Esse é o valor do Instituto Ambiental, fortalecido em 4 décadas. 40 anos de IDEMA. Em toda decisão, o meio ambiente. A Caerne é uma empresa pública de economia mista no Rio Grande do Norte. Atuamos em 152 cidades, levando abastecimento de água, e 42 municípios com serviço de esgotamento sanitário. Nossos mais de 2.000 colaboradores trabalham para garantir uma prestação de serviços cada vez mais eficiente, distribuídos em regionais, escritórios e sistemas de águas e esgotos em todo o estado. Nossa missão é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. Tudo isso porque temos mais de 50 anos de experiência em saneamento básico e parceria para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Aqui, usuários, representantes do poder público e membros da sociedade civil se reúnem para estabelecer diretrizes e tomar decisões para a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. Proteger as águas e as comunidades é nosso objetivo. Com os recursos da cobrança pelo uso da água, implementamos medidas sustentáveis para a revitalização da bacia. Sensibilizamos e educamos futuras gerações. Junte-se a nós nessa jornada de proteção e conservação do Rio São Francisco. Somos aqui em Rosa e estamos em Paracatu, no coração do Cerrado Mineiro. As ações de recuperação e preservação desse bioma, tão essencial à segurança hídrica do nosso país, nos orgulham pelos resultados alcançados. Entre elas, a proteção das nascentes e veredas da bacia do rio Paracatu e o manejo responsável da vegetação local. A gente precisa da água, nas nossas atividades diárias, e a gente precisa da água para as atividades econômicas, que são importantes também para o desenvolvimento e a sustentabilidade. Para nós, realizar mineração responsável é respeitar cada detalhe do território que acolhe nossas operações. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. No estado do Paraná, pulsa um tesouro precioso: suas águas. Do Porto de Paranaguá e Antonina, a energia limpa da Itaipu Binacional, a vida e o futuro do estado são moldados por suas águas. As 16 bacias hidrográficas somam incríveis 1.737.000 hectares. Tudo isso cuidado com dedicação pelo Instituto Água e Terra e pelos 12 comitês de bacias hidrográficas. Juntos, eles impulsionam o programa Mais Verde, que já entregou mais de 8 milhões de mudas de árvores, restaurando as matas ciliares do imponente Rio Iguaçu, orgulho do nosso estado. E em um trabalho incansável, o programa Água no Campo perfura poços tubulares profundos, abastecendo com esperança e qualidade as áreas rurais e regiões mais remotas. E para manter nossos rios cheios de vida, o programa Rio Vivo traz de volta 10 milhões de peixes nativos até 2026, para que nossas águas fluam com vitalidade. São várias frentes, como a Orla de Matinhos, um investimento de 314,9 milhões de reais que está transformando suas praias, presenteando a população com uma orla revitalizada. E o Paraná, à frente do seu tempo, se torna um estado moderno, priorizando a sustentabilidade com a Resolução 122 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, abrindo caminho para o reuso de água em todas as áreas. Aqui trabalhamos com eficiência. São mais de 57 mil outorgas emitidas desde 2018. A nossa água é protegida, regulada e usada com responsabilidade. Instituto Água e Terra e os comitês de bacias hidrográficas do Paraná trabalhando juntos para preservar o bem mais precioso, a água do nosso estado. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte é uma autarquia vinculada à SEMAR.
responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do Estado, apoiando o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos do RN. É responsável ainda pela regularização dos usuários de água, através das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e licenças de obra hidráulica. Desenvolve estudos e pesquisas com foco na preservação e educação ambiental para os recursos hídricos. O órgão exerce também atividades como o monitoramento quantitativo e o monitoramento qualitativo das águas do RN. Realiza a vistoria e catalogação dos mananciais por todo o RN, alimentando o Sistema Nacional de Informações sobre a Segurança das Barragens. O IGARNE também faz fiscalizações para coibir o uso indevido da água. O Instituto também exerce a função de coordenação executiva dos comitês de bacias hidrográficas do RN, Apodi Mossoró, Pitimbu e Ceará Mirim. A atividade promove a integração do órgão com os comitês e o desenvolvimento de cursos de capacitação, documentários, livros e vistorias conjuntas. O órgão participa ainda das reuniões de alocação de água dos sistemas hídricos responsáveis pela segurança hídrica do RN. O IGARNE está se modernizando para facilitar o acesso dos usuários de água aos serviços oferecidos pelo Instituto e aos dados sobre a gestão dos recursos hídricos do RN, através do Sistema Integrado de Informações, que abrange todos os serviços e dados da gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte. Realize sua regularização junto ao IGARNE e nos ajude a otimizar a gestão dos recursos hídricos estaduais, garantindo água em quantidade e qualidade para esta e as futuras gerações. Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e extremo sul de Minas. Piracicaba e mais 70 municípios próximos estão unidos no sudeste do Brasil pelas águas das bacias PCJ. Para o futuro de sua existência, há quase 30 anos planejamos e investimos diariamente pelo hoje e pelo amanhã de nossas águas. Somos PCJ e orgulhosamente apoiamos o 25º Encobe. Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. Este será o tema do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o maior evento na área de gestão de recursos hídricos do Brasil e um dos maiores do planeta, que contará com a participação de mais de 3.000 pessoas e o envolvimento com mais de 14.000 participantes em atividades externas. Nos dias 19 a 24 de novembro de 2023, Aracaju se tornará a capital das águas e o palco das discussões científicas a serem disseminadas entre os diversos atores na busca de alternativas sustentáveis que possam auxiliar no desenvolvimento de políticas socioambientais e na gestão de recursos hídricos. Serão diversas conferências nacionais e internacionais, mesas redondas abordando os grandes temas, minicursos de capacitação de alto nível, submissões de trabalhos em inúmeras sessões técnicas, Expo Hidro, uma exposição de soluções e inovações do setor e um olhar para o futuro, com o prêmio Jovem Pesquisador, um reconhecimento e valorização de jovens talentos. Não é mais só sobre debates, é sobre a experiência. Não é mais só para técnicos, é para as pessoas. Não existe plano B. É hora de nos unirmos para engajar o maior número de pessoas com o tema da água. Essa não pode ser uma responsabilidade minha ou sua, ela é nossa. Vamos construir juntos essa jornada? A cidade de Aracaju, localizada entre a foz do rio Sergipe e a foz do rio Vaza Barris, é alimentada permanentemente por uma brisa morna, vinda do Oceano Atlântico, e foi uma das primeiras a ser planejada em todo o país. Sergipe está de portas e braços abertos para receber os participantes do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, na capital das águas, Aracaju. Participe! Inscreva-se! Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. O único lugar onde todo mundo tem voz é dentro dos comitês de bacia.
Nós estamos aqui para contribuir para a melhoria das nossas águas, para nós e para quem vier depois. O Comitê do Rio Pará está vivo e ativo. Quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. Depois que o Senai chegou aqui, a produção dobrou, mudou muito a minha vida. E meu vizinho fala assim, eita, se o pai dele tivesse vivo, ele ia ter muito orgulho do filho dele. Aqui é o meu lugar. É da minha família para a sua. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. O nosso sistema sempre está a serviço da sociedade. E esse é um ano especial. Nós tivemos os novos governadores que tomaram posse, um novo presidente da República, com certeza muitos projetos de desenvolvimento nacional, muitas parcerias, muitas obras e serviços de engenharia, da agronomia e das geociências. Eu tenho certeza que as nossas profissões irão contribuir, como sempre contribuíram, para o nosso desenvolvimento nacional. Nós vamos estar trabalhando pela nossa população, pela qualidade de vida, pelas nossas empresas, pela industrialização, pela mineração, pela agricultura, para que a gente possa cada vez produzir mais, trazer riqueza, trazer o desenvolvimento nacional e atender os maiores desejos da nossa população, que é a qualidade de vida. Invista em monitoramento ambiental urbano em sua cidade e reforce a capacidade de antecipar e mitigar riscos para a população. As inundações urbanas impõem um sério desafio para as cidades, impactando na vida e no desenvolvimento econômico. Melhore a capacidade de resposta da sua cidade frente aos eventos extremos e salve vidas. As soluções da Albeco fornecem informações valiosas para a tomada de decisões que visam evitar grandes tragédias. Conheça as soluções da Albeco para fortalecer a rede de monitoramento da sua cidade. CBH Paranaíba, desde 2008 cuidando das nossas águas e da nossa gente. Acesse cbhparanaíba.org.br e conheça mais.